super la gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta terça-feira, dia 18 de março, vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos homens. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho nos chama a atenção a respeito do orgulho. Jesus fala daqueles de sua época que conheciam as Escrituras, conheciam as leis e sabiam falar sobre ela. Então, diante desses, nós devemos sim ouvir. Nós devemos ser humildes para ouvir aqueles que sabem, mas tomar cuidado, porque nem todo aquele que sabe vive. E Jesus chama a atenção da hipocrisia destes, que conhecem o caminho, sabem da lei, dos mandamentos, das sendas que Deus nos ensina, que Deus nos dá, mas não vivem. Não adianta muito eu saber, mas não viver. Por isso Jesus chama a atenção daqueles que querem ser como Deus, daqueles que querem, assim como o diabo, assim como Lúcifer, ser maior do que todos, ser maior do que Deus. Nós vemos que Deus não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas fez-se um conosco, um semelhante a nós, e morreu de uma maneira totalmente degradante que nenhum ser humano deveria morrer. Se eu não me engano, é a carta de São Paulo aos Filipenses, que diz que Deus não fez do ser igual a Deus, que Jesus não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se a nós semelhante. Jesus veio nos ensinar a sermos homens, a sermos humanos, a não rejeitar nossa natureza, nossa realidade, nossa vida. E muitas vezes nós queremos ser Deus. Nós queremos tirar Deus do trono da glória e tomarmos o seu lugar. Que nós aprendamos a sermos humildes, que nós aprendamos a sermos humanos. Ser humano não é viver instintivamente que nem animal, é aprender a entender os sentimentos, os sentidos, mas triunfar deles pela fé. Que nós então saibamos ouvir,
que nós saibamos compreender o caminho, mas não olhar para os exemplos humanos. O ser humano é frágil, falho, muitas vezes guia o caminho, mas não vive. Que nós saibamos olhar para Cristo e a partir dele nos fortalecer, nos robustecer para vivermos de fato a nossa fé. Ó Senhor, hoje nós estamos aqui em Tua presença, pedindo a virtude da humildade, a humildade que é a verdade. Dai-nos a graça de compreender quem somos, nossa realidade humana, que é simples, frágil, que o Senhor assumiu semelhante à nossa. Dai-nos a graça de sermos humildes, para acolhermos quem somos e assim termos força para abraçar-vos, para seguir os teus passos e sermos no mundo aquilo que o Senhor pede de nós. Que nós não sejamos orgulhosos, arrogantes em querer ser aquilo que não somos ou em querer mostrar para os outros aquilo que não faz parte da nossa essência, do nosso ser. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos santos, assim como o Senhor é santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.